um tema bastante sensível para todas as escolas, sempre foi pauta, mas cada vez mais está se tornando um tema prioritário nas escolas, e por isso que a gente resolveu trazer esse tema para a gente discutir e como a Britânica pode estar ajudando. Para quem não me conhece, estou agora como diretora de desenvolvimento profissional e sucesso do cliente da Britânica, mas tenho uma longa estrada aí de trabalho com escolas, mais de 40 anos trabalhando com escolas, sei que não parece, e trabalhando também no mercado editorial, e é desse lugar que eu falo, de um lugar que sabe o que que é a sala de aula. Trabalhei, dei aula de educação infantil a ensino superior, professora, coordenadora, orientadora educacional, diretora, tudo que pode ser dentro de uma escola, mas principalmente com formação de professores para entender como que a gente consegue apoiar um professor nesse processo de transformação contínua que a educação sempre está passando. Hoje a gente se propõe a conversar sobre essa recuperação da aprendizagem, e a gente colocou como pauta, primeiro, discutir esse déficit de aprendizagem pós-pandemia, que vem se acentuando, a importância de fazer um diagnóstico e como fazer a intervenção mais personalizada para recuperar essa aprendizagem. Nós vamos discutir essa movimentação da curva normal, né, como que ela está se comportando ultimamente, e vamos falar de uma coisa mais prática, como que as ferramentas da Britânica podem ajudar com algumas estratégias para recuperar, para intervir nesse processo de recuperação da aprendizagem. Aqui a gente trouxe alguns highlights de notícias sobre o problema que aconteceu depois da pandemia. É claro que durante a pandemia a gente teve diferentes situações em todas as escolas, escolas que tinham já uma estrutura para ensino online, professores já preparados para esse movimento, alguns que fizeram uma transposição do que era aula presencial para aula online, que também não está certo. A gente sabe que o espaço é outro, tempo é outra maneira de trabalhar. A gente teve escolas que ficaram fechadas nem por ter recurso nenhum digital, pelos professores não saberem, e isso, obviamente, foi acentuando, né? Na verdade, no mundo todo, mas com muita ênfase aqui no Brasil, até porque no Brasil a gente não teve um programa de contenção dos estragos relacionados à aprendizagem na pandemia. A gente não tinha orientações claras de como era para fazer, as escolas, cada um foi fazendo do seu jeito, vi situações maravilhosas, professores maravilhosos fazendo coisas lindíssimas com o que tinha. Uma professora de uma escola do interior que saiu com um carro de som. Os alunos ficavam cada um na janela da sua casa ou na rua, e ela do jeito que ela conseguiu, que ela encontrou de fazer no espaço. A gente sabe que tem muitas escolas que têm bastante recursos, mas mesmo assim a gente não tinha controle do que estava acontecendo em casa. Vi situações de famílias pagando para alguém fazer a avaliação para o filho, a mãe acompanhando, a outra deixando o filho dormir, diferentes situações. A verdade é que a gente tem situações bastante complicadas com relação a esse período. Eu não sei se vocês que estão aí assistindo ainda conseguem perceber esses efeitos, se pode compartilhar aí no chat se tem alguma situação que você ainda perceba. Os estudos mostram, enquanto vocês estão colocando no chat, eu vou compartilhar com vocês, os estudos têm mostrado que vai levar de 2 a 5 anos para voltar aos patamares pré-pandemia, a situação que a gente tinha antes, porque não é só uma questão de tempo, né? Perdemos 2 anos, é 2 anos para. Não, não é. Na verdade, é tentar remodelar, reconstruir, e várias outras questões que apareceram, crianças dessocializadas, crianças com problemas emocionais sérios. A gente teve muita gente, muitos alunos que voltaram com dificuldades. Aí me conta um pouquinho aí que a Gabriela que está mais em sala de aula, o que que ela viveu aí nesse período, se ela ainda sente essa questão. Celine, que também está aí entrando agora. Exatamente, Celine. A gente sempre teve, né? Mas aí ficou pior, principalmente as crianças que já tinham alguma dificuldade de aprendizagem, só exacerbou, e as que não tinham começaram a desenvolver algumas dificuldades cognitivas. Acho que todo mundo sentiu muito o que foi esse processo, sem dúvida nenhuma.
não só na aprendizagem, mas a gente, enquanto professor, que também viveu o efeito de estar em casa, de ter que fazer o trabalho, de ter que desenvolver, a gente sofreu bastante com relação a esse período que a gente viveu. O professor estava sofrendo, os alunos estão sofrendo e a gente não conseguia acolher. E realmente também as questões socioemocionais, comportamentais, socioemocionais e até algumas patológicas, envolvimento de ansiedade, de depressão. Então, a gente viveu um período muito ruim e a gente ainda está pagando essa conta, que ainda vai pagar por uns tempos. Como a gente tem dados, pesquisas que já foram feitas, esse aqui é do Instituto Península, primeira percepção dos professores, né? É um pouco o que vocês estão contando aí no chat. A gente, obviamente, quando a gente olha para os nossos alunos, a gente percebe que não é a mesma coisa, em vários sentidos, né? Socioemocionalmente falando, eles não têm mais adequação social, na sua grande maioria. A gente precisa resgatar do zero, né? Precisa voltar com o que a gente tinha. A gente não, o que a gente esperava ter de resposta, porque o ano letivo deu continuidade. A gente esperava determinada resposta, foi muito aquém, mesmo entendendo que já era esperado um déficit de aprendizagem. Mesmo assim, foi além do que os professores tinham de expectativa do que poderia acontecer. Obviamente, a gente imagino que vocês, professores que estão na sala de aula, já trabalham um pouco para lidar com esse déficit. E antes da gente falar um pouquinho sobre o que a gente está propondo aqui, queria entender de vocês também, se vocês como vocês trabalhando com isso e que tipo de apoio você precisa dar ao seu aluno para que ele possa superar esses déficits. Conta para mim aí no chat rapidamente, só para a gente poder fazer um pouquinho mais dialogada aqui a nossa conversa. Janaína está colocando a competência leitora, que realmente talvez tenha sido uma das que mais foi impactada. Ainda tem alguns estudos caminhando para entender por que, especificamente, a competência leitora, se é só uma questão de suporte, se era um processo que se desenvolve melhor na interação dos professores. É isso, Dani, é isso. E talvez ele tenha avançado bem na leitura, porque você é uma pessoa que a gente sabe que deve estar muito presente e caminhando com isso. A escrita, como é um processo mais estruturado e sistematizado, você precisa, ela acontece no meio social, ela acontece, obviamente, também impacta muito a questão afetiva, mas é importante a gente saber que cada um foi impactado de maneira diferente. E, obrigado pelo seu relato aí com relação ao seu filho. Aqui vocês colocaram das dificuldades e a gente falou nessa mesma pesquisa do Instituto Península, a gente trouxe um dos dados que apontam como os professores gostariam de ter um suporte para lidar com essas deficiências. Então, ouvi na sua grande maioria falou desse apoio psicológico, acho que foi a Gabriele que falou do socioemocional. Então, tinha as crianças com dificuldades psicológicas e emocionais, são distintas, e elas tinham dificuldade de ansiedade, de depressão, de outras situações, de luto, porque, obviamente, a gente viveu situações, a proximidade da morte, além de nem todo mundo perdeu um parente direto, mas todo mundo foi impactado por aquelas notícias diárias falando de mortes no Brasil. Essa situação foi a que mais impactou e a que mais os professores entendiam que precisa de um apoio, né? Então, obviamente, eles também precisam de um apoio psicológico para cuidar de si mesmo, para poder lidar com essas situações, e uma orientação de como dar suporte para esses alunos. O professor não tem uma formação em psicologia, na sua grande maioria, não tem uma formação em psicologia para poder fazer isso. Aliás, nem o espaço da sala de aula não é para isso, né? E precisariam também de orientações, uma formação específica para como intervir de maneira mais assertiva, apesar de que no nosso curso de formação, seja na graduação de licenciatura ou nos cursos de pedagogia, a gente fala com um processo de intervenção para reverter uma possível não aprendizagem, é diferente do que a gente viveu, né? Que é uma coisa massiva na sala de aula, um núcleo muito maior de dificuldades, então a gente precisava de orientações que não necessariamente fizeram parte da nossa formação, né? E, obviamente,
aprender mais do que já tinha aprendido, avançar com o uso de recursos tecnológicos para fazer um processo mais personalizado, porque a tecnologia facilita isso, e mais eficiente para poder trabalhar. Eu vi que tinha aqui, deixa eu olhar o chat, tinha os comentários de vocês. Celine está falando que já demonstra melhoria, sim. É, a expectativa é que ainda leve mais uns 2 anos, mas é isso, a gente está caminhando, voltamos a uma normalidade, e com isso a gente conseguiu melhorar. A Celine está falando, focando na formação de professores e na cultura de avaliação, levando os docentes nas perspectivas de ensino e de aprendizagem para recuperar e recompor as aprendizagens. Boa, Celine, você viu que um dos itens esperados dos professores que eles querem como apoio é exatamente isso que você estava falando. É isso, Gabriele, tempo para entender como que a gente vai falar um pouquinho disso de avaliação diagnóstica também já já, para saber o que que a gente está, com que realmente a gente está lidando. Bacana vocês participarem também. É, então, a percepção que os professores tinham, obviamente, quando a gente traz dados do INEP, a gente percebe que a percepção dos professores é muito legítima ali, de 19, comparando o mais escurinho, são os dados de 19 com os de 21, em todos eles a gente tem uma queda do nível de aprendizado dos alunos, ou do esperado de aprendizado dos alunos, que seria adequado para a série, há uma queda em todos eles. Ô, Jana, se você tiver alguma coisa que queira colocar do chat, por favor. Fica mais fácil para eu. Vou compartilhar aqui o comentário da Gabriele. Ela colocou: é preciso que consigamos tempo previsto em calendário para as avaliações diagnósticas. Estamos lidando com muito déficit na maturidade das crianças, de fato. Estamos tendo que dar conta de uma demanda maior que a nossa formação consegue dar conta. Boa observação, Gabriela. Esse é outro ponto. A criança não é que nem abacate que a gente coloca no jornal para amadurecer. Ela amadurece nas relações interpessoais. Quando ela fica isolada por 2 anos, é um déficit de maturação, de um déficit de desenvolvimento, tanto cognitivo, emocional, às vezes até físico, por causa da inatividade, que fica atrasado. Então, quando você lida com crianças que deveriam ter uma maturidade social, emocional, esperado para aquela faixa etária, que não acontece, que a gente vê que eles ficam defasados. E aí você precisa entender o pacote. Então, não é só uma avaliação diagnóstica no sentido dos resultados de aprendizagem, mas é também de toda a percepção que você tem de comportamento, de maturidade emocional, e que por isso cada vez mais a gente tem visto muitos, não sei se vocês participaram da Feira da Bet, mas eram muitas propostas de complementares de apoio para desenvolvimento socioemocionais, como um dos caminhos para ajudar também nesse pacote. Aqui está falando, na verdade, de outros dados também, todos eles no mesmo sentido, sempre uma queda da, dos dados de relação do nível de aprendizagem esperado para a série, independente se é no nível federal, estadual ou municipal. No caso de federal, aqui aparece um incremento a partir de 21, mas também nada muito significativo. A mesma coisa aqui, isso aqui é a partir do SAEB, mostrando nas diferentes esferas a questão da aprendizagem em matemática especificamente. Opa. E esta aqui é de língua portuguesa, dos alunos, tanto para a escola pública de maneira geral, mas também para as escolas das diferentes esferas, mas também para a escola privada. Então, não foi um privilégio ou um problema da esfera pública, todos os alunos foram impactados, porque o distanciamento e a falta de recursos e preparação para o que nós vivemos de isolamento, ninguém estava preparado, tanto público quanto particular. E a mesma coisa aqui, um pouco mais de dados. E aí eu quero entrar com vocês, desculpa, para entender um pouquinho. Primeiro, todo mundo sabe que, de maneira geral, os acontecimentos, as situações, os efeitos que acontecem aleatoriamente no mundo, elas têm uma distribuição que chama curva normal. É daí que vem até o nome de falar, isso aqui não é normal.
Não é normal porque não está dentro desta faixa, que é o pico da curva normal. Tudo que você vai fazer, ela tem uma distribuição dentro de um pacote de mais homogêneo de normalidade, eu considerando curva normal, não tem nenhum preconceito aqui na fala, de que onde está a maioria, onde a maioria acontece, tem uma média ali que está no pacotinho, que é o pico da curva. E nas pontas a gente tem o que tem de mais e o que tem de menos, para tudo, né? Para tudo que a gente tem de maneira geral. Só que essa curva ela se comporta de maneira diferente. Ela tem duas coisas acontecem com o avanço da pandemia e com a situação atual que a gente tinha. A gente tinha uma curva normal muito parecida com a vermelhinha que está ali. A gente tinha uma média que estava nesse X aí no Q quadrado, uma média que estava na média, então estava no meio mesmo entre a excelência e a maior dificuldade. A gente tinha uma média e tinha bem baixinho na ponta, tanto os alunos de alta habilidade quanto os alunos com dificuldade de aprendizagem. Tinha nos dois lados e a gente sempre teve isso, sempre conviveu com uma curva assim. Obviamente, essa curva, quando ela está muito alta, que aumenta essa homogeneização, eu tenho mais pessoas na média, e quanto mais ela está para o lado de excelência, ou então, se ela migra para a esquerda, como é a verdinha, ou para a direita, como é a azul, ela vai mostrando para a gente se a minha média está uma média, eu estou na média, mas a média é alta, ou eu estou numa média, mas a média é baixa, porque você pode ter resultados. Um aluno que está na ponta de excelência num grupo muito ruim, ou com muita dificuldade, obviamente, essa curva está deslocada para a esquerda. O que aconteceu durante a pandemia foi que virou essa curvinha amarela, né? Achatou a curva. Esse grupinho mais homogêneo que a gente tinha, que a gente conseguia lidar na sala de aula de uma maneira mais tranquila, que a gente conversava com o coletivo, com o todo na sala de aula, isso aqui se achatou. Isso quer dizer que a gente esparramou, a gente tem mais alunos, mais diversidade de níveis de aprendizagem dentro da sala de aula. E aí é o primeiro problema, porque antes a gente conseguia dar conta desse pacotinho que estava nesse grupinho da curva normal aqui da média, a gente trabalhava todo mundo, ele vinha atrás, e aí tinha as pontinhas que a gente fazia intervenção, tinha o processo de recuperação, acompanhava. Quando achata essa curva, é como se eu dissesse que toda a sala já é diferente. Eu não tenho um grupo que claro que a gente consegue trabalhar por agrupamentos, inclusive era uma orientação do MEC que logo na pós-pandemia que a gente fizesse agrupamentos, mas antes era um grupão e as pontinhas de maior habilidade ou com dificuldade. Hoje, não, são grupinhos com diferentes níveis de aprendizagem. Aquele aluno que já sabe, aluno que já desenvolveu na leitura, mas não na escrita, aluno que ainda está com dificuldade de fluência no cálculo, aluno que tem diferentes dificuldades, faz com que essa curva fique mais achatada, fique essa amarelinha. E aí essa curva, obviamente, para o professor, é muito mais difícil, porque ele tem uma sala de aula com 30, 25, 40 alunos, não sei quantos alunos, e aí como que você trabalha de maneira mais individualizada ou mais personalizada? Você não consegue, porque de alguma maneira, quando estava mais agrupadinho, você tacava um coletivo ali, uma situação para todo mundo resolver e depois cuidava de um ponto ou outro. Quando a gente fala de subgrupos pequenos, você tem que dar conta de todos eles que estão numa situação muito diferenciada. E aí é um problemão para o professor, né? Obviamente, isso muda completamente a maneira que ele tem que atuar na sala de aula. Mas como que a gente começa? Já identificamos que temos problemas, que está muito difícil, socioemocionalmente falando, a gente está falando de dificuldades cognitivas, mas como que a gente começa o trabalho, né? Como é o primeiro passo para superar esses déficits de aprendizagem? Obviamente, o diagnóstico. O diagnóstico sempre foi muito importante, a gente sempre fez isso, todas as escolas, no início do ano, quando recebe grupo de alunos que vêm de fora, a gente sempre faz diagnóstico para entender qual é o ponto de partida para trabalhar ali. O que a gente fazia no diagnóstico, colocava ele, já sabia que ele estava nesse grupão, esses aqui estão na pontinha, e a gente determinava como ia trabalhar. Agora, mais do que nunca, esse diagnóstico é importante, porque a gente não fez o acompanhamento desses alunos por um tempo, então a gente não sabe onde exatamente estão as lacunas. Pode ser até que você esteja trabalhando com algumas coisas e no ano seguinte vai aparecer alguma coisa que ficou lá para trás, porque ela não foi requerida naquele momento, mas que vai ser em outro momento, e aí vão aparecendo as lacunas. Por isso, o diagnóstico constante para esse processo, depois que os alunos estão com dificuldade, é mega importante.
A perguntinha aqui, vocês fazem diagnóstico contínuo com seus alunos? Como que isso acontece? Conta um pouquinho aí para mim, porque a gente está falando da importância, mas a gente sabe também que a gente está numa estrutura de escola que às vezes não propicia isso, ou porque a gente não tem tempo, ou porque a escola não permite, não é uma prática, né? Até a Gabriela tinha falado, preciso de tempo no calendário para avaliação diagnóstica, porque senão a gente, com a ânsia de querer cumprir uma sequência de conteúdos ou um currículo, a gente faz com que essas coisas mega importantes fiquem para trás. E como a gente está falando de ter que lidar com elas de maneira contínua, a gente está falando que a gente tem uma dificuldade enorme de achar tempo para tanta coisa, mas é um pouco de se não acontecer isso, a gente não consegue caminhar. Janaína está falando, tem uma percepção de que diagnóstico contínuo é uma cultura na pré-escola, para mapear a alfabetização e letramento dos alunos, mas depois isso se perde. Aliás, tem uma autora que ela tem um livro, esqueci o nome dela, acho que era Cultura de Pré-Escola, ou de Jardim da Infância, que diz exatamente isso, que a gente tem que aprender tanta coisa com o Jardim de Infância, porque a gente vai tirando algumas coisas, né? Não só pela ludicidade, mas a capacidade de interagir, de respeitar o outro, de respeitar ritmos, a gente vai perdendo um pouco isso. É bem essa ideia mesmo, Janaína. E isso a Celine está dizendo que na rede tem as avaliações diagnósticas programadas. E aí eu vou voltar aqui para falar com vocês uma coisa que é importante. Não só aplicar a avaliação diagnóstica, mas fazer a análise e leitura adequada desses dados. Porque quando a gente fala de uma avaliação diagnóstica, ela tem que ser feita uma leitura adequada é, do que vai ser feito. A Gabriela está dizendo que nem consegue essa primeira etapa, que é fazer o diagnóstico de maneira regular. E aí, obviamente, você vai um pouco na sua percepção, no que você observa nas atividades. A avaliação diagnóstica, ela tem que acontecer e ser elaborada para que forneça dados suficientes para você fazer uma intervenção adequada. Se ela não for ampla, se ela não for adequada para você mapear tudo que você precisa, também não serve para nada. E se depois que você fizer o diagnóstico, você não sentar com um grupo de professores, que, aliás, um conselho de classe seria ótimo para isso, entender os resultados no conselho de classe, os professores traçarem ações específicas com os alunos, principalmente em séries que você tem mais de um professor atuando, é muito importante discutir o que foi o resultado da avaliação diagnóstica, o que apareceu aqui, como que a gente pode se ajudar, como que a gente vai traçar um plano que todo mundo realize, né? A Gabriela está falando que não, a Gabriela não tá, que não consegue realizar o diagnóstico, mas tenho certeza que você tem uma percepção dos alunos, de alguma maneira, não é o mais adequado, mas obviamente você tem uma possibilidade, você tem a percepção do que você está vendo acontecendo, e a gente sabe um pouquinho, esse aluno está aqui, mas uma avaliação ela vai detalhar o que você precisa intervir, né? Aonde que realmente esse aluno tem dificuldade, né? Exato, Dani, mais do que nunca na aprendizagem e não nos conteúdos. Porque aí, se você não olhar para exatamente isso, se não olhar para as necessidades do que o aluno precisa para avançar com a sua aprendizagem, a chance de não avançar é enorme, porque aí você fica esperando que ele fale, 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 que ele comente, 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 mas e daí? Como que ele consegue fazer as relações? Como que ele desenvolveu competências cognitivas que são mais importantes do que ele saber quais são os rios da margem esquerda do Rio Amazonas, que é um clássico dessa piadinha. Exato. Que bom, Gabriela. É uma boa professora, obviamente. E tem entendimento que é de extrema importância, mas a gente vai fazendo com que a gente consegue. De qualquer maneira, acho que quando você perceber quais são, na sua percepção necessariamente diagnóstico, a gente pode tentar atuar com algumas coisas. Então, fazer o diagnóstico é extremamente importante, é crucial para que você possa iniciar o processo de recuperação da aprendizagem. A gente não consegue recuperar o que a gente não sabe nem que é o que está em defasagem. A gente identifica, por isso o processo de análise também é bem importante. E aí, o que eu faço com isso? Né? Identifiquei, vi que o aluno tinha dificuldade, o que eu faço com isso? É uma dificuldade coletiva? Eu tenho uma estratégia completamente diferente. Se é um grupo pequeno, se é um único aluno, se é um aluno que já tinha dificuldade. Todos esses elementos é para entender e poder criar um plano de ação, que pode ser coletivo ou individualizado
dependendo do que você percebe, o que você recebe de resultados na avaliação diagnóstica. Aqui a gente está falando quais são os benefícios né, para você fazer isso. Então, quando você faz diagnóstico, você sabe qual é a dificuldade, porque às vezes a gente tem uma percepção e algumas coisas podem passar desapercebidas. A gente consegue personalizar o ensino, então, o diagnóstico é que nem de médico, né? Para cada uma das diagnósticos que a gente fez de doenças ou enfermidades, a gente tem um remédio para cada uma. É de maneira diferente, você não trata todo mundo com o mesmo remédio, a menos que seja todo mundo com deficiência imunológica, você fala assim, vou tacar vitamina C para todo mundo, pode ser alguma coisa coletiva, mas se é individualizado, tem que ser individualizado. E, obviamente, na hora que você faz identifica a dificuldade, personaliza esse atendimento, você melhora o seu tempo que você tem e recursos para reverter essa aprendizagem. É a diferença entre você ser alguém que atira para todo lado ou alguém que vai direto no foco que precisa ser feito. E pode acompanhar, monitorar o progresso. O diagnóstico, ela não precisa ser só inicial, o diagnóstico pode ser constante, e aí você vai acompanhando o progresso deste aluno, ou não progresso, e aí muda a intervenção. Faço o diagnóstico, faço uma intervenção, não mudo nada, mudo o meu plano, replanejo, redireciono isso o tempo inteiro. Vou fazendo diagnóstico até que a gente perceba que está realmente revertendo a não aprendizagem. E o aluno se sente motivado porque a gente está atendendo às expectativas e necessidades deles. E, obviamente, para você entender quais são as dificuldades, você precisa ter métricas disso, né? Não é algo subjetivo, é algo que te mostre, não só em termos de avaliações, mas também de observação, principalmente nos alunos menores. É legal a gente acompanhar com o diagnóstico, ter planilhas de observação, de mudança de comportamento, de engajamento, de envolvimento com a lição, se traz ou não traz lição de casa, se faz ou não faz. Não existe suicida pedagógico, né? O aluno que não faz é porque ele está tendo alguma coisa, dificuldade, não está envolvido, não está motivado, é tão distante dele, é tão desafiador que ele não faz. Então, até esses dados você vai anotando, e isso vai dando dar resultados para você e dados para que você possa fazer uma intervenção. E fazer isso com frequência para saber se está dando resultado que você está propondo, né? Aqui um exemplo de como que a gente pode ter alguns parâmetros para fazer esses diagnósticos. Então, você pode utilizar desde avaliações que a gente já existe na internet, do SAEB, ou a própria aplicação do SAEB, aí distingue um pouco escola pública e particular, ou que fazem parte ou não da amostragem do SAEB, ou do SPAES, ou do PAR, são avaliações que ajudam você a mensurar diferentes competências ou habilidades necessárias para aquela faixa etária. E aí você tem o que é esperado e tem também como ele é realizado. Não necessariamente você precisa participar do processo de avaliação, mas você pode usar, as avaliações são disponíveis na internet para aplicar com os alunos e saber e utilizar isso como dos recursos, então você nem precisa fazer. A Janaína está colocando da Fundação Lehman. Quer comentar, Jana? É que é a fonte de onde foram tiradas Aqui embaixo. isso que foi tirado daí. Então, ali tem um compilado dessas avaliações e fala das métricas, dá os detalhes. Que você Então, pode dá para utilizar. se inspirar ali para fazer as suas próprias avaliações. A Gabriele, que é ligeira, já estava fazendo a pesquisa. Muito bem, Gabriela é das nossas. ligeira. Aqui alguns exemplos de como você identifica. Então, se você vê que há em algum aluno, ou no grupo como um todo, um déficit na compreensão leitora, o que que eu preciso fazer? Né? Aqui a gente está sugerindo o uso da britânica, a gente vai dar alguns exemplos de como você pode fazer isso. Mas aí, é claro, para cada enfermidade eu tenho um remédio, para cada dificuldade eu tenho uma intervenção adequada para ser feita. Se é outras competências linguísticas ou competências cognitivas, ele não tem criticidade, ele não consegue relacionar, aí a gente pode usar outras estratégias, a gente também vai mostrar aqui algumas dessas possibilidades com vocês. Uma delas
que a gente queria abordar aqui hoje especificamente é o uso de organizadores gráficos. Não sei se vocês já trabalharam com isso, que são, como o nome está falando, o próprio nome está falando, a gente utiliza elementos gráficos para organizar o pensamento e tornar ele visível e poder diagnosticar. O organizador gráfico pode ser tanto uma estratégia de intervenção como uma estratégia de diagnóstico. Quando você pede, e aí tem diferentes formatos, vou falar de alguns, mas quando você pede para o aluno, ou quando você apresenta para o aluno um organizador gráfico, muitas informações estão presentes ali. Aqui eu pus alguns exemplos, mas eu vou falar especificamente de cada um deles. Mas quando você utiliza um organizador gráfico, você faz com que você pode utilizar tanto para desenvolver a competência, quanto para diagnosticar se essa competência não foi estabelecida. Como que a gente faz isso? Aqui é um dos tipos que eu gosto muito. A minha primeira formação foi biologia, e na época que eu fiz, no século retrasado, a gente tinha, estava muito em voga o uso de mapas conceituais ou mapas mentais, que nada mais é do que você organizar a informação de uma maneira mais hipertextual, não é linearzinha, com tópicos, porque também é possível, né? A gente faz sínteses e resumos sobre isso, mas era uma maneira, porque a informação nem sempre é linear, a informação não, ela é complexa na sua definição. Então, a ideia de um mapa mental conceitual é que você coloca o conceito ou a informação como ponto principal e você vai estabelecendo. Às vezes, ela vai criando outros de cada uma desses aqui. Por exemplo, o mapa mental já está dizendo, olha, ele tem como elementos a criatividade, a inovação, ele cria soluções, ele define a persona com quem você está dialogando, pode ser pesquisa de mercado, pode ser teste público. Mas você pode ter subdivisões. Dentro da criatividade, por que ele desenvolve a criatividade? Porque permite essa visão mais complexa e não uma visão restrita da realidade. Aí você vai abrindo o mapa. Isso é uma maneira. Normalmente, esse tipo de organizador gráfico funciona melhor com crianças mais velhas, de fundamental, de anos finais e ensino médio, porque exige uma complexidade, uma abstração de pensamento necessária para isso. Mas tem outras. Essa também é o diagrama de Ishikawa, também é um organizador gráfico um pouco mais elaborado, mas um pouco menos do que o mapa mental. A ideia aqui é que você tem uma linha do tempo, em que você, para chegar no entender o problema, tem uma situação problema, um fato problema, ou pode ser até, por exemplo, a guerra que a gente vive hoje enquanto Israel e a Palestina, a gente coloca aqui, então você vai entender quando começa isso, porque aqui é uma linha do tempo. Em que ano começa isso e qual é a primeira causa? É uma causa religiosa, é uma seção de espaço geográfico, depois isso em tal ano acrescenta outros problemas porque a ONU reconhece, porque o outro, e aí vai entrando essas causas para entender que esta linha do tempo, que tem uma sucessão de fatos, elas são geradas por causas. E quando você pede para o aluno fazer isso, você pode pedir para ele construir, ou você apresentar para ele, ou até como uma atividade. Quando ele vai fazendo isso, ele vai colocando em ordem, fala, poxa, é isso mesmo. Aí, a maneira, além em termos cognitivos de memorização, e você fala que aprendizagem não tem memória, tem sim. A memória é essencial para a aprendizagem, existe uma memória desvinculada, existe uma memória que estabelece relações, né? Eu não vou falar aqui de aprendizagem significativa, que é disso que a gente está falando. As informações vão fazendo links na cabeça dele, igualzinho que aparece aqui no organizador gráfico. E aí ele vai entendendo como que funciona. Deixa eu ver se tinha, eu vi que entrou aqui no chat para acompanhar com vocês. A Janaína está falando fishbone porque é isso, o diagrama de peixe mesmo, né? Porque parece um peixinho. Muito bem. Aqui um organizador em forma de sistemas, que muita gente estuda até fazendo isso aqui, ou organiza a informação numa reunião, você vai coletando dados, ou está assistindo uma live e vai marcando, nós estamos falando sobre o tema principal, a recuperação da aprendizagem, mas o que a gente está falando? A gente está falando do histórico, a gente está falando do conceito, a gente está falando de diagnóstico. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando do quê? A gente está falando de análise de resultados, de frequência, e aí ou de parâmetros, de métricas,
e aí você consegue organizar. Quando você olha para essa organização, é muito diferente quando você olha um texto. Richard Maier já fala disso, da diferença do visual, além do verbo, você tem o visual. Você fala assim, o que é mais importante? Você ver um esquema mostrando o funcionamento de uma bateria ou um texto explicando o funcionamento de uma bateria? O que ele diz que o mais eficiente é na hora que você mistura exatamente a imagem e o verbo, que você mostra uma imagem e vai pondo o verbinho explicando, é isso que funciona melhor. Esse é o mesmo princípio do Richard Maier. Quadros sinópticos, que você também é um pouco do mapa conceitual, só que existe uma hierarquia, o mapa conceitual é um pouco mais hipertextual, não tem um vínculo, não tem uma linearidade. No caso do quadros sinópticos, ele tem, a gente vai até mostrar algumas possibilidades. Aqui é uma das possibilidades, já utilizando o material da Britânica. Então, você colocar, primeiro levantar o que ele tem de conhecimento prévio, o que tem no texto informando e o que ele supõe, o que ele infere, o que ele vai levantar, abstrair a partir disso, você vai construindo. Esse é um quadro sinóptico chamado quadro de inferências. A mesma coisa, porque exige um grau de abstração, isso não pode fazer com os alunos, eles não têm a capacidade de desenvolvimento ainda cognitivo para isso, mas para os mais velhos é show de bola. O diagrama de Venn, acho que talvez seja um dos mais clássicos e, para mim, muito fácil com crianças pequenas. Você pode usar. A gente não usa o diagrama de Venn, mas a gente usa o princípio do diagrama de Venn desde as crianças muito pequenininhas, né? Separa o que é brinquedo, o que é material escolar e separa o que serve para brincar e estudar. É basicamente isso, porque o diagrama de Venn ele põe o que pertence só a um sistema, o que pertence ao outro, e a intersecção é o que pertence aos dois sistemas. Isso o tempo inteiro você pode fazer. Então, comparar Revolução Russa e Revolução Francesa, né? Ele pode abrir o texto, vai pesquisar, você pode preparar com eles dois textos que tem lá, e fala o que tem na Revolução Francesa e o que na Revolução Russa. Os dois são uma revolução? Os dois são o mesmo tipo de revolução? Os dois acontecem ao mesmo tempo? E aí você vai comparando. Essa retirada dessa informação do texto, fazendo esse tipo de comparação, envolve uma série de habilidades cognitivas. Fazer uma comparação é uma habilidade cognitiva de nível superior. Você precisa, primeiro, identificar, antes de comparar, você identifica. Você cria critérios, porque eu posso comparar a partir de quê? Eu posso comparar a partir de cor, posso comparar a partir de data histórica, eu posso comparar. Os critérios de comparação é o elenco. Então, você primeiro identifica, classifica, ele estabelece critérios para depois comparar. Às vezes, quantas habilidades cognitivas você precisa para chegar a fazer uma comparação? Às vezes parece muito simples. Comparação é um tipo de habilidade que você tem, ela aumenta de complexidade, né? A gente, ao longo da vida, vai aumentando o número de competências cognitivas que a gente tem, mas também a gente aumenta a complexidade de cada uma que elas têm. Então, quando fazer uma comparação com os pequenininhos na pré-escola, obviamente é muito diferente fazer uma comparação quando a gente está falando do ensino médio ou questões muito mais complexas, que eles vão ter que ter múltiplos critérios para separar ou para organizar nesse diagrama de Venn. Então, isso muda completamente. Aí a gente também colocou aqui isso, a Janaína teve uma parte grande nesse desenvolvimento desse material, de como a gente pode utilizar, por exemplo, para fazer uma intervenção especificamente em competência leitora. Então, a gente tem algumas possibilidades de atividades. Então, tem um texto lá que você seleciona e que pode ter, neste caso, pode estar relacionado ao que você já está trabalhando em sala de aula, mas é um complemento, principalmente aqueles alunos que estão com dificuldades, porque você vai indicar só para os alunos que têm dificuldades. Você pega o texto, omite algumas palavras do texto, e coloca as palavras que você omitiu do texto para ele poder preencher. E aí pode discutir. Você vai falar assim, mas isso é uma atividade um pouco menos exigente. Mas eu gosto muito do desenvolvimento de competências, esqueci o nome dele, das competências de, que você tem uma organização em tipos de competências. Então, você começa com competências mais simples, que é selecionar a informação do texto, retirar a informação. O boitatá é um mito indígena.
tirar o mito, identificar o que é mito, compreender, já é uma habilidade importante, embora seja uma mais básica. E aí ela vai evoluindo. Outra sugestão aqui é você colocar imagens que você retirou da britânica e pedir que ele identifique. Por que ele vai ter que identificar a partir do quê? De um conhecimento que ele estabeleceu a partir de leituras, de textos, ou associar ao conhecimento que ele já tinha, ao que ele foi adquirindo, à leitura que ele fez e associando as imagens que tem aqui. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de isso mesmo. Obriga a entender, porque se ele não colocar a palavra, ele não consegue se debruçar sobre isso. Agora, Janaína, está ótimo trabalhar de um livro de uma informação menos complexa para uma mais complexa. O que acontece aqui? Ele pode saber já o que é uma mula sem cabeça, o que é o saci ou o boitatá, mas dependendo do nível do aluno, ele não sabe. Então, eu identificaria você, porque já tem um conhecimento prévio, mas figuras que ele tenha que entender no texto para materializar isso numa imagem, essa atividade é bastante interessante. Aqui é outra proposta de associar a questão de fonética, de leitura e escuta, que é importante, que é pegar algumas palavras que estão aqui em destaque, em negrito, e falar, olha, qual que rima? Para quem está aprendendo a falar, para a gente parece bobinho, mas isso é bem importante, né? Mula com pula, parte com marte, com arte, boto com broto, com garoto, com essas estruturas que você faz tirando do texto, é uma atividade bastante simples, mas extremamente eficiente. Deixa eu olhar aqui de novo no chat. Estou acompanhando aqui, tentando acompanhar todos vocês aqui. Acho que está sem novidades no chat. Tá. Vocês querem contar alguma coisa que você já tenha feito especificamente com competência leitora? Se faz sentido o que a gente apresentou aqui? Se essas atividades fazem sentido para vocês? Se vocês já aplicaram algo parecido? Se querem compartilhar alguma, podem também fazer aqui no chat. Enquanto o pessoal escreve aí no chat, queria compartilhar uma experiência minha em sala de aula, né? Usando esses diferentes tipos de atividades, você pega um mesmo texto, né? E a ideia é essa, é você pegar o mesmo texto e com tais alunos que, a partir do diagnóstico, você identificou que tem um déficit X, o outro Y, você aplica diferentes atividades. Então, se você está apropriado de uso de organizadores gráficos ou de diferentes tipos de atividades, como essas últimas, né, de preenchimento de lacunas para você trabalhar em nível de sentença, essas outras para você trabalhar consciência fonológica, né, associação da palavra com som, grafema, fonema. Então, você consegue usar o mesmo conteúdo, um mesmo recurso, né, um único texto, e aí você adapta ele de diferentes formas para diferentes alunos sem sofrer tanto, né? Porque se você for ver, não vai exigir uma preparação tão absurda assim, né? Não vai ser desgastante você aplicar essas diferentes atividades. Então, essa é uma experiência que eu tive em sala de aula de pegar um mesmo recurso, um mesmo texto, um mesmo vídeo, enfim, um mesmo input que a gente fala, né? E aplicar diferentes atividades para poder contemplar. Então, às vezes, a gente fica muito focado em querer encontrar diferentes textos ou diferentes inputs, mas, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é no output do aluno. A gente pode usar o mesmo recurso com todo mundo, mas usar técnicas diferentes para esse output sair, né? Você vê que o exemplo que a Dani está dando aí no chat é bem bacana. Ela falou assim: qual é a dificuldade que encontro no meu filho? A dificuldade que ele tem de escrita. Então, ela adapta a atividade que ela está fazendo de leitura e propõe que ele faça a escrita a partir de uma observação de imagem, porque é essa a dificuldade. E é perfeito isso, Dani, é exatamente isso. Eu faço. Você não fez um diagnóstico, você está ali muito perto, então você tem um diagnóstico claro, ele tem uma dificuldade nisso. Então, a atividade que você faz tem que estar vinculada à dificuldade que você quer realizar. Para cada uma delas,
para cada uma das intervenções, tem atividades mais adequadas ou menos adequadas para aquilo que você encontrou. Não é fazer por fazer, é fazer aquilo que mais se adequa para aquela necessidade que você tem. Muito bom. Obrigada, Janaína, por compartilhar a experiência. Robs também está contando aí que a gente tem. Dá para usar muita coisa na Britânica fazendo isso que a gente está falando aqui, dessas milhões de atividades, montar muito rapidamente atividades que sejam simples de planejar, de executar, mas bastante eficientes em alguns tipos de déficit que possam apresentar. Inclusive, nessa semana, a gente vai disponibilizar nos ambientes de treinamento algumas ideias de uso de organizadores gráficos. Então, a gente separou alguns organizadores gráficos e a aplicação deles usando os recursos da Britânica. Então, para até acompanhar esse assunto dos webinars, né, a gente vai disponibilizar esse material aí prontinho para aplicar em sala de aula. Porque aqui a gente fala, 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 mas também a gente ajuda, né? A gente ajuda, porque a gente está a parceria com vocês. E aqui, antes de a gente partir para os recados finais, não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida que a gente possa comentar. A gente tem um tempinho para isso. Pode colocar no chat para a gente conversar, se tem uma dúvida específica. Celine, Gabriele, Dani, Rob, Jana, quem quiser e tiver, a gente tem um tempinho. Eu vou falando um pouquinho aqui do final, e se a gente precisar, a gente volta para responder as perguntas. Então, lembrando de vocês que a gente tem aqui o nosso Jabá, nosso marketing, a gente tem um curso de formação em metodologias ativas que está muito bacana. Quem não acessou ainda, convido a acessar, dá uma olhadinha lá e depois conta para a gente o que você achou. A gente está curtindo muito, é uma proposta bastante interessante, muito prática, é um curso que acrescenta, bastante para a formação do professor, ou com ideias mais práticas, com recursos, com o uso efetivo do que a gente está falando, não é só teórico, ele é muito, muito prático. Então, eu convido vocês. O que a gente tem lá no curso? Ele está dividido em 3 módulos. O primeiro vai falar um pouquinho de como as metodologias ativas apoiam o desenvolvimento de competências gerais da BNCC. Eu diria mais, acho que é um dos poucos caminhos para desenvolver competências, né? Não dá para desenvolver competências numa aula passiva, com que o aluno seja foco, mas como que a gente mostra para cada uma delas, como a gente está falando dessas competências que estão propostas lá, daqueles verbinhos que estão dentro da habilidade da competência, como que a metodologia ajuda. Especificamente no segundo módulo, a gente vai falar de uma das metodologias, uma das mais eficientes e mais utilizadas também, que é a PBL, a aprendizagem baseada em problemas, formando cidadãos para o século XXI, porque a informação, ela precisa ser articulada, ela precisa ser é, é, compreendida e executada, não simplesmente a informação pela informação. A gente precisa que esse aluno consiga construir e organizar a sua vida, a sua inserção profissional e social a partir dessa formação. E o outro, que é ensino por investigação, né? Como que a gente faz, não só para desenvolver o pensamento científico, mas também quais são os caminhos para fazer uma investigação, como que você procura informação, como você levanta hipóteses, como você checa isso, como você organiza esse pensamento, e tudo aquilo que a gente está falando nos organizadores aparece nesses percursos. Então, bem bacana para quem quiser participar. Acontece na nossa plataforma de treinamentos da Britânica, tem uma tutoria durante todo o processo de formação, tem certificado, e a gente aqui, nós somos professoras exigentes, só para quem tiver o aproveitamento mínimo de 80%, que é importante, a carga horária de 10 horas, então se você fizer um pouquinho por semana ou por dia, você vai ver que não pesa muito, e é um curso leve, mas bastante consistente, e a ideia é que você conclua ele em um mês, para você não perder a linha de raciocínio, que são 10 horas, se você se passar de muito, você acaba perdendo um pouco, tem que retomar, mas ele está disponível até o final de dezembro. Deixa eu ver aqui que o chat também apareceram coisas. Gabriela, eu vou direcionar para você aonde que está lá no ambiente, tá? Eu vou te mandar, se eu não mandar aqui agora, eu vou te mandar por mensagem
pela nossa plataforma de treinamento, tá? Eu vou te mandar uma mensagem privada lá também, e aí eu te direciono no ambiente do site que eu recomendei onde que estão essas métricas, e aí a gente aproveita e dá uns pitacos aí, umas ideias de como fazer aí para o seu contexto. A gente está aqui para apoiar vocês. A Celine já disse que já vai entrar logo no curso. Quero ver você mesmo lá, Celine. Quero estar acompanhando você no processo. Aqui algumas telas que fazem parte do curso, para você entenderem que a gente trabalha com diferentes formatos. É a Jana que está lá com a carinha dela apresentando esse curso quando tem algum vídeo, mas tem aplicação prática, recursos, atividades, bem legal. Acho que vale a pena todo mundo acessar. E é isso. Se não ficou nenhuma dúvida, a gente agradece vocês estarem aqui com a gente desse rico momento. E a gente sabe que agora com a gravação, a gente tem muita gente que vai assistir posteriormente a gravação. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, manda informação, a gente também está aqui à disposição. A gente gosta muito de fazer ao vivo para poder dialogar, mas quem não teve a possibilidade, assiste em casa e a gente também está à disposição para ajudar. Tá bom? Como somos pontuais. É isso. É Obrigada, isso. meninas. Pessoal, muito obrigada, viu? Obrigada Gabriele, a já você. já eu te mando lá, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Gabriela. Ah, o Dimar também está aí. Tá aí. Tchau, pessoal. Boa noite.